o João abordou aqui, eu queria muito ouvir a opinião dele. Ele fez uma retrospectiva muito clara, uma beleza, uma clarividência do momento que o eleitor não tinha a oportunidade de votar para hoje, que um jovem de 16 anos ele já leva às urnas, expressa o seu sentimento diante de uma decisão política. Mas, João, esse cenário muito voltado ao país e se tornando aqui na nossa capital cearense, Fortaleza, região metropolitana, que nós vamos ter um cenário diferenciado. Um lado totalmente de direita, com o Capitão e com o André, e um lado assim de extrema esquerda, mas com algumas indagações. Por exemplo, a pré-candidatura do Evandro Leitão. A identidade de Evandro, PT, partido de esquerda. Até que ponto a gente pode ver? Entendeu? E esta divisão deste grupo, em que tem o atual prefeito na capital cearense, José Sarto, que até um dia desse era palanque, junto a todo esse grupão aí, aonde se tinha Ciro, Cid, Camilo, Evandro, enfim. É uma situação que a gente precisa muito observar, não é isso, João? Com certeza, Erivelto. Mas, pegando aí do começo da sua fala, na vida, a busca pela perfeição vem do ato de fazer. Quanto mais você faz determinada coisa, mais tendente a ser perfeito naquilo você fica. E votar não é diferente, né? Se você pegar as democracias mais tranquilas, mais consolidadas do mundo, e para pegar um exemplo aqui, o modelo de democracia americana, por exemplo, ela advém de onde? Do ato de votar, né? O americano vota há 200 e tantos anos. Então ele tem o costume de votar. O ato de votar repetidas vezes faz com que você aperfeiçoe o seu voto, você tenha mais cuidado com o ato de votar. No Brasil, a gente ainda peca um pouco, porque, como você mesmo eu coloquei aqui, a juventude agora está tendo essa possibilidade. Mas tem muita gente que vota hoje que passou um tempo sem votar. Sem votar porque era analfabeto, sem votar porque não votava para presidente, sem votar porque não votava para prefeito de capital, né? Sem votar nas 2 vagas de senador, porque uma era indicada, a outra era que era escolhida. Então, o Brasil votou pouco. No longo da sua história de 500 e tantos anos, o Brasil votou pouco. Então, o ato de votar, esse constante ato de votar, é o que vai aperfeiçoar o voto. Por isso, muito pertinente a sua observação, para o eleitor fazer isso com muito critério, fazer isso com muito gosto e com muita vontade, porque é o ato de votar também que decide a sua vida. E com relação aos candidatos, a primeira questão que também nos diferencia das democracias mais aperfeiçoadas ou mais antigas do mundo é que no Brasil os partidos são muito fracos. Essa que é a grande verdade. O principal ente, o dono da eleição é o eleitor. E o agente pelo qual a eleição se processa são os partidos. E no Brasil, o eleitor ainda precisa aperfeiçoar muito esse ato de votar, e ele não tem culpa, porque ele passou muito tempo impedido de votar, não foi só na ditadura de 64, nós não tínhamos o hábito de votar. E a outra questão é melhorar os partidos, exatamente para desaguar na questão que você está colocando. Se você pegar o cenário da eleição de Fortaleza, por exemplo, você tem o Evandro Leitão agora petista, né? E o Evandro Leitão tem uma carreira política consolidada de deputado estadual, secretário de Estado, presidente da Assembleia, mas nunca PT, ou nunca um esquerdista, por exemplo, né? Você tem o Sarto, que agora você não sabe bem o que é que ele é, porque o Sarto já foi PSB, já foi PROS, já foi agora PDT, e você não sabe bem ideologicamente qual é a posição dele. Para ser bem em Fortaleza, quem tem seja de que forma for, mas quem tem uma base ideológica mais consolidada é o André Fernandes, que de fato é um direitista, né?
E isso talvez seja o motivo pelo qual o André Fernandes esteja despontando bem na eleição de Fortaleza, pelo fato de ter uma posição consolidada do ponto de vista ideológico. Mas indo direto na questão do PT, por exemplo. O PT tinha uma candidata, né, natural do PT, que era a Luziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza 2 vezes, eleita no PT, a despeito de, na primeira vez, com muita dificuldade de ser candidata por conta do próprio PT, mas contra tudo e contra todos, ela foi candidata, ganhou a eleição, foi reeleita, né? Sempre aparece nessa eleição, por exemplo, era o disparado melhor nome que apareciam nas pesquisas do PT, mas a conjuntura política do Estado acabou tirando a candidatura da Luziane em detrimento do nome do Evandro Leitão, que filiou-se no PT no último dia, no apagar das luzes, virou petista e é o candidato do PT. A Luziane, ninguém consegue esconder que ela tem muita força na política de Fortaleza. Né? Foi prefeita 2 vezes, lançou candidatos, foi candidata em outras situações, lançou candidatos fortes, disputou segundo turno de eleição em Fortaleza com o apoio dela, e isso é deputada federal sempre muito bem votada em Fortaleza, sempre pontua muito bem nas pesquisas eleitorais, então é inegável a força que ela tem nesse eleitor de esquerda de Fortaleza, e ela já andou declarando, né, que o foco dela nessa eleição passa a ser o Catanha. Caucaia por conta da candidatura do Catânio, que é um aliado político seu de longas datas.